vamos conversar um pouco nesse dia de setembro, hoje dia 8 de setembro, e levando em conta que setembro é também o chamado Setembro Amarelo, que é o setembro pela valorização da vida. É interessante termos essa ideia do Setembro Amarelo, que na verdade poderia ser um setembro verde, porque a vida é uma sucessão de esperanças. Eu digo no plural, porque todos os dias nós vamos alimentando esperança, vamos alimentando vontade de fazer melhor, vontade de viver. Então, resolvi dar essa passada rápida aqui para conversar um pouco. Nada programado, nada previamente avisado, apenas dei uma passada aqui nesse dia para conversarmos, para trocarmos ideias sobre esse setembro amarelo, que eu preferiria chamar de setembro verde, o verde da esperança. Não o amarelo da atenção, porque nós temos que falar da vida. O Sr. Almir Sater e o Sr. Renato Teixeira, num momento de inspiração, agora há pouco eu vi um vídeo do Renato Teixeira falando como se deu a composição da música. Eu já havia visto um vídeo do Sr. Almir Sater falando dessa composição, mas agora vi esse vídeo do Renato Teixeira, agora há pouco, coisa de minutos, e ali ele dizia que essa música foi composta, essa letra foi composta num tempo de passar um café. Ele diz, em pouco tempo, enquanto passava-se um café, a letra se fez. E num determinado trecho dessa letra, ele diz, ou eles dizem, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Talvez o grande problema que nós temos, ou melhor dizendo, talvez o ponto fundamental na nossa existência é entender, é compreender a marcha. Compreender a marcha, em outras palavras, compreender a dinâmica da vida. Talvez seja o ponto crucial, o ponto fundamental, entender a marcha da vida, entender como a vida funciona, porque a vida, ela sempre é reativa, a vida sempre reage, ela não age. Muitas pessoas dizem que recebem pouco da vida. A vida, ela não dá, a vida, ela devolve. Se as pessoas dizem recebo muito pouco da vida, estão dizendo faço muito pouco pela vida, porque a vida nos devolve aquilo que nós damos para ela. Se nós damos vontade de viver, a vida se abre para ser vivida. Se damos à vida disponibilidade, a vida se disponibiliza para que possamos vivê-la. Então a vida tem um efeito devolutivo. Ela nos devolve tudo aquilo que nós damos para ela. Então a vida não é injusta, a vida não é difícil para alguns e fácil para outros. Na verdade, viver a vida é algo que só a pessoa que vive pode vivê-la. É algo feito sob medida. Ninguém pode invejar a vida alheia no sentido de tentar viver essa vida alheia. Podemos nos referenciar por vidas alheias para que possamos nos esforçar, nos preparar e crescermos. Mas ninguém pode viver a vida da outra pessoa. Ninguém pode invejar uma vida que não viverá, porque aquela vida daquela pessoa, a minha vida é minha. Por esse raciocínio, nós já podemos dizer que a vida sempre é boa,
porque nós é que podemos vivê-la. Nós é que podemos efetivamente vivê-la. Por isso ela já é um elemento que nos mostra que a construção da nossa vida está nos nossos atos, nas nossas mãos. Deus nos dá a vida e nós vivemos-la. E nós é quem vivemos a vida. O Senhor da vida nos-la deu, mas nós é que vamos vivê-la. Deus nos protege, nos olha, sim, mas pelas suas próprias leis. E uma delas, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se a vida não se nos parece boa, olhemos os nossos atos, olhemos como nós estamos vivendo a vida, olhemos as nossas escolhas, quais escolhas nós fizemos, e olhemos também aquelas escolhas feitas de maneira intempestiva, não pensada, aquelas escolhas fruto de puro e simples um imediatismo, aquelas escolhas feitas advindas de paixão, e as consequências acontecerão. Então, nós pavimentamos a vida. Deus nos dá força para vivê-la, sem dúvida. Deus nos dá as inspirações necessárias. Aliás, o Cristo disse isso. Deus não coloca, meu pai dizia ele, não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, o peso que carregamos é diretamente proporcional à força que temos. Problemas na vida? Quem não os tem? Quem de nós não temos problemas na vida? Quem de nós não tem problemas na vida? Quem de nós não tem momentos de alegria? Nós temos, todos nós, momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas é preciso que nós entendamos um elemento, eu diria, um tanto mais profundo. O senso, ou melhor, o conceito de felicidade. Todos nós queremos a felicidade, que para nós se traduz em bem-estar. O bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual. Queremos o bem-estar e entendemos que esse bem-estar é a felicidade. Sim, é um elemento da felicidade, mas é preciso que analisemos com um pouco mais profundidade, um pouco mais de atenção, essa ideia da felicidade. A felicidade, ela não vem de fora. A felicidade, ela não é advinda de elementos externos. A felicidade é um conceito interno. A felicidade é um sentimento interno. Um trecho de música cantada pelo coral Terezinha Flores, da Casa do Caminho, da cidade de Araxá, diz: felicidade é mudança interior, é consciência tranquila, paz, amor. Então vejamos que a ideia de felicidade está intrinsecamente ligada à consciência. Já a ideia de alegria, a ideia de tristeza, estão ligadas a elementos externos, a acontecimentos por nós gerados ou praticados, fatos por nós praticados, ou reações nossas a fatos, a atos praticados por outras pessoas. A alegria advém de um elemento material, a alegria advém de um elemento emocional. A alegria se nos chega por diversos elementos externos. A tristeza, da mesma forma, se nos vem por diversos meios em diversas circunstâncias. Mas o que pode, ou o que nós podemos colocar para diferenciar alegria de felicidade?
Primeiro, analisando a temporalidade. Se nós observarmos, tudo que existe um contrário desaparece porque o contrário surge. Pensemos, frio, quente. Nós não teremos quente e frio simultaneamente. Pode-se dizer morno, morno é quente. O frio é o estado natural. Então vejamos, ninguém fica quente e frio ao mesmo tempo. A ideia de seco, molhado, nada há molhadamente seco, secamente molhado, são elementos dicotômicos. Um surge, o outro desaparece, justamente porque tem o seu contrário. Então nós podemos dizer que tudo que tem um contrário tem um fim. Nós podemos dizer que o verbo melhor aplicado ao substantivo tristeza, ao substantivo alegria, seria o verbo estar e não o verbo ser. Em outras palavras, estamos alegres, estamos tristes, em vez de dizer somos alegres, somos tristes. Porque são momentos, e justamente porque alegria e tristeza se antagonizam. Alegria e tristeza são contrárias. Ninguém fica alegremente triste. Tampouco fica tristemente alegre. Ou está triste ou está alegre. Porque são elementos mutuamente excludentes. Quando termina a alegria, há a tristeza. Quando termina a tristeza, há a alegria. Percebamos que são elementos contrários, por isso tem uma temporalidade. Então, quando estivermos alegres, pensemos que podemos ficar tristes. Quando estivermos tristes, pensemos que podemos ficar alegres. E a felicidade? Qual o contrário da palavra felicidade? Muitos dizem que é infelicidade. Mas se nós observarmos a palavra infelicidade, nós veremos que ela traz um prefixo. O prefixo in, que significa negação. Não significa um elemento contrário, não significa contraposição. Significa uma negação. Infeliz é aquele que nega a felicidade. Infelicidade é a negação. Não quer dizer que ela não exista. Quer dizer que a felicidade tenha desaparecido. Quer dizer que eu me nego a ser feliz. E é justamente aí que nós podemos pensar. Se tudo que tem contrário termina, e felicidade não tem contrário, quando que ela terminará? Nunca. Nunca terminará. Por isso, nós podemos dizer, somos felizes e estamos tristes. Somos felizes e estamos alegres. Alegria e tristeza são estados. Felicidade é essência. É a essência da natureza. E quando que nós podemos nos sentir infelizes? Quando nós podemos negar o aspecto da felicidade? Quando nossa consciência carrega um peso. Quando nossa consciência indica que algo feito gerou um efeito, uma consequência não agradável. Quando nossa consciência nos indica que precisamos mudar de conduta. Por isso, na letra de música que aqui eu disse, diz que felicidade é uma mudança interior. É uma forma de enxergar as coisas. É uma maneira diferente de enxergar os acontecimentos. Não fitando nas consequências, mas nas causas. Porque uma dificuldade, um sofrimento, se resolve entendendo a causa e não a consequência que é o próprio sofrimento. A dificuldade é transposta quando encontramos a causa para a sua origem. E aí sim, debelando a causa ou extirpando a causa,
vai-se então debelar o efeito. E aí vem um outro aspecto, a palavra vida. Tal qual a palavra felicidade, não há um contrário para a palavra vida. Muitos vão dizer, não, mas o contrário de vida é morte. Não, morte é contrário de nascimento. Morte se contrapõe ao nascimento. O contrário de nascer é morrer, morrer é nascer, não é viver. O contrário de viver não é morrer, não há contrário para o viver. Não há uma palavra contrária, antagônica, antônima para a vida. E se vida não tem contrário, também não acaba. Também não acaba. E se a vida não acaba e a felicidade não acaba, se nós pensarmos bem, a felicidade é a tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é ter o senso de vida. Então, quando dizemos o setembro pelo valor da vida, é para entendermos realmente esse valor da vida. E o elemento principal desse valor da vida é a imortalidade. Nós nunca acabaremos com a vida. Porque vida não é o interregno, não é o espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Isso é uma existência. Isso é um existir, não é um viver. Então nós existimos aqui materialmente no interregno, no espaço de tempo entre berço e túmulo. Mas nós continuamos a viver. Nós somos seres imortais. E nós já existíamos antes de viver. A vida é um contínuo. Por isso não se acaba com a vida. Por isso não se extirpa a vida. Porque os problemas que aqui temos e achamos que, tirando a vida material, a vida corpórea, eles acabarão, há um engano. Eles continuarão e estarão potencializados. Porque o grande elemento que perdura num ato visando acabar com aquilo que não se acaba, ou seja, acabar com a vida, é o acordar depois e ver frustrada a existência e perceber que continuamos vivos, que continua vivo. Essa frustração, essa decepção de perceber que a vida continua. Então, para que deixar que a vida continue depois de estarmos aqui sem cumprirmos aqueles propósitos para os quais aqui viemos? Sem cumprir os propósitos existenciais. Todo problema traz em si a sua própria solução. Basta que tenhamos o equilíbrio para buscar as causas que nós perceberemos, as maneiras diversas para agirmos e sair daquela situação adversa. Quantos problemas insolúveis pelos quais já passamos que já estão solucionados? Quantos problemas que nós achávamos que nunca mais se acabariam e já acabaram? É isso que precisamos pensar. No auge do problema, como dizem muitos, no olho do furacão, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a própria pessoa pensar, mas nós temos outras pessoas. No auge, no olho do furacão, busquemos o apoio de outras pessoas. Busquemos o apoio de pessoas amigas,
de pessoas conhecidas e até de pessoas desconhecidas que se oferecem para auxiliar-nos, para auxiliar as pessoas. Como vemos o CVV, Centro de Valorização da Vida, pessoas que ali estão, que para receber outras pessoas, para conversar com outras pessoas, até mesmo virtualmente, para animá-las, para mostrar a elas outros vieses para enxergar as dificuldades e as soluções. É um erro quando a situação se mostra difícil, fechar-se. Fechar-se em si mesmo não é a solução. Buscar o auxílio, buscar as outras pessoas é a solução. Observar as pessoas que nos amam. Minha filha, certa vez, me mandou uma mensagem. Me mandou uma postagem e era um vídeo. E esse vídeo perguntava-se, por exemplo, aos pais: você morreria pelos seus filhos? E a resposta, óbvio, sempre é conhecida. Sim, morreria pelos meus filhos. E aí fazia uma segunda pergunta: você viveria pelos seus filhos? Em outras palavras, você cuidaria da sua própria vida para poder continuar apoiando seus filhos? Veja que interessante. As pessoas dizem que morrem pelas que amam, mas e as que dizem, poucas talvez entendam, se vivem para aquelas que amam? Se as pessoas quererão viver para aquelas que amam? Se vão cuidar da saúde? Porque uma fuga da existência, além de não resolver o problema adverso, deixamos para as pessoas que dizemos amar. Percebam? Aquelas para as quais dirigimos o nosso amor são as mais afetadas pelos atos deliberados tentando sair da vida. Então é preciso que a pergunta seja alterada. Em vez de perguntar se morreremos pelas pessoas que amamos, perguntemo-nos se viveremos pelas pessoas que amamos. Se daremos o máximo da nossa vida, das nossas forças, pelas pessoas que amamos. Se buscaremos solucionar as dificuldades pelas pessoas que amamos. Pode até elas não nos amarem, mas nós as amamos. Então, é importante refletirmos sobre esse valor da vida, sobre essa valorização da vida em prol da pessoa que vive e em prol das pessoas amadas por ela. Quando eu recebi esse vídeo pela minha filha, foi logo depois que eu passei por um período de doença. Um período um tanto complicado, um período que, de certa forma, a minha saúde ficou bem debilitada. Mas recuperei-me graças às orações de muitos de vocês, graças aos médicos que cuidaram de mim, graças às enfermeiras, aquelas que aplicaram os medicamentos, as que cuidaram de mim no tratamento domiciliar, graças às vibrações, boas vibrações de pessoas que nem conhecia, recuperei-me, estou bem. Mas minha filha disse: e o que o senhor, aliás, ela me chama por você, e o que você vai fazer para melhorar sua saúde? O que você vai fazer? Vai sair do sedentarismo? Vai praticar exercícios? Vai alimentar-se melhor? Vai se descansar melhor? Dormir bem? Ter um tempo para mim mesmo? E aí ela me mandou o vídeo, justamente com essa pergunta:
você viveria pelas pessoas que você ama? E isso me chamou a atenção, porque eu digo, sim, eu viverei por elas, mas para viver por elas eu preciso cuidar de mim para viver, para que eu vivendo, eu também viva por elas, eu também cuide delas. Então, são esses raciocínios que precisamos desenvolver quando a tristeza se nos chega, quando a desesperança começa a aparecer, quando problemas começam a transparecer insolúveis, não solucionáveis. E aí começamos a pensar o quanto a vida nossa é importante para outras pessoas, o quanto a minha vida é importante para aquelas pessoas que gostam de mim, o quanto a vida de vocês é importante para as pessoas que gostam de vocês. Aí sim nós teremos um senso da importância do viver e faremos o máximo para viver com os problemas, sem os problemas e apesar dos problemas. Viver, gostar da vida que temos, gostar da vida que construímos. Dizia um filósofo, Hazaripal, uma vida nada vale, mas nada vale uma vida. Ou seja, a vida é mais importante que tudo. E por que banalizá-la? Banalizá-la em não vivê-la condignamente? Banalizá-la em desprezá-la achando que ela tem um fim? Não tem. Se pessoas há que pensam que acabando com a existência acabarão com a vida, estão enganadas. Estão enganadas. Não pensem de maneira materialista. O materialismo não tem espaço na existência. O materialismo não explica as adversidades. O materialismo não explica as doenças congênitas. O materialismo tudo explica por meio do acaso. O materialismo tudo explica por meio da alea, da sorte. Não. A vida não é um jogo de dados. A vida não é um tabuleiro de sorte. A vida é uma estrutura muito bem desenhada. A vida é uma estrutura muito bem edificada, ou melhor dizendo, projetada. Projetada por esse arquiteto, que alguns gostam de chamar arquiteto do universo, mas o arquiteto da vida. A vida tem sentido, a vida tem propósitos. A vida não é um dia após o outro. A vida não é uma sucessão dos dias. A vida é um sentimento. Sentimento de conexão com as pessoas, com as coisas, com a transcendência. O materialismo não consegue dar um senso de alegria. O materialismo põe fim àquilo que não tem fim. Então, em outras palavras, o materialismo gera o pessimismo. O materialismo traz a desesperança. O materialismo nos faz ser fugitivos, fugitivos de nós mesmos. Em vez de nos encontrarmos e encontrar as forças que todos nós temos, o materialismo nos leva a fugir de nós mesmos. O materialismo tenta pintar um quadro chamado vida que não comporta, que não cabe em uma moldura. A envergadura da vida é incomensurável. Por que então não vivê-la intensamente? Por que não vivê-la na sua profundidade? Está me faltando um pouco de água.
É esse raciocínio. Eu acho que é essa ideia que precisamos cultivar dia a dia. Não deixemos para pensar na vida quando os problemas se avolumam. Pensemos na vida todos os dias. Porque quando estamos alegres, nós queremos a vida em abundância, ou queremos a abundância na vida também. Mas quando estamos tristes, achamos que a vida não tem sabor, não tem propósito. Mas se entendermos aquilo que falei antes, entendemos a felicidade, todos os dias teremos propósitos para a nossa vida. Todos os dias teremos, sim, propósitos para viver, para conviver. Se estamos nos sentindo sozinhos, é porque nos fechamos para as outras pessoas. Não são as outras pessoas que nos abandonam. Afinal, temos quase 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. Será que nenhuma dessas pessoas gostaria de estar comigo? Será que nenhuma dessas quase 8 bilhões de pessoas não gostaria, uma delas gostaria de mim? Então, não é a ausência de pessoas, talvez seja a ausência de nós mesmos. Eu conversava com uma pessoa há alguns dias e ela até me perguntou: Simão, depois desse perrengue, mineiramente falando, depois desse perrengue pelo qual você passou, você ressignificou alguma coisa? E eu disse: sim, ressignifiquei muitas coisas. Fiz uma releitura de muitas coisas e vi que o melhor para a vida é nós nos abrirmos para as amizades, é nós nos abrirmos para a vida com as pessoas que amamos, é nós termos tempo para as pessoas que amamos. Não é só qualidade do tempo, é qualidade e quantidade. Porque muitos se escondem nessa frase, ou por trás dessa frase, que é um tanto falaciosa. Dizer que não se deve levar em conta a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Não. Deve-se levar em conta a qualidade do tempo com quantidade. Muitos dizem: não, eu convivo pouco com meus filhos porque eu trabalho muito, mas quando eu estou com eles eu dou qualidade. Não, dê qualidade, mas dê quantidade também. Pode ter certeza que muitas coisas que você diz que toma o seu tempo, não tomaria se mudasse a sua escolha, se mudasse o seu objetivo, se mudasse o seu ponto de gosto. Gostar de conviver com os filhos aumenta a vontade de ter mais tempo para estar com eles e diminui aquela pseudo-vontade de estar ausente. Muitos se escondem atrás da profissão, dizendo: eu trabalho porque, afinal de contas, eu penso no futuro da minha família. O futuro é uma consequência do presente. E se eu trabalho pensando somente no futuro da minha família, eu não tenho quantidade de tempo para o presente da minha família. Não terei a quantidade de tempo para as pessoas que amo. Os amigos são pessoas que amamos, sim. Um amor diferente, o amor que os gregos chamam de fíleo, o amor da amizade. Se nós pudermos colocar mais pessoas na nossa vida, mais amizades, mais amores, com certeza viveremos melhor. Com certeza entenderemos que quanto mais tempo nós pudermos dar
a essas convivências, mais o senso de felicidade ficará forte em nós. Mas nós damos muito tempo às coisas que são passageiras. Eu tenho hoje os filhos já crescidos. E algumas vezes de carro, quando eram crianças, ficavam, óbvio, no banco de trás, e ali ficavam com as suas bagunças, comendo salgadinhos, sujando o banco do carro. E lá no volante, eu dizendo, parem com isso, parem, não se come aqui. E aquelas coisas que os pais temos mania de fazer. Hoje estão crescidos, já estão seguindo suas vidas, mas vez que eu estou viajando e vejo pelo retrovisor o banco de trás vazio e sinto saudade de quando eles estavam lá pequenos fazendo bagunça. É por isso que eu acho que os avós acabam permitindo aos netos aquilo que não permitiram aos filhos fazerem. Sim, eu imagino que é justamente a forma compensatória. Quando vem aquela saudade dos filhos adultos, aquela saudade da fase de criança, de infância deles, e aí chegam os netos, nós então compensamos. E passamos a ser aquilo que deveríamos já ter sido. Eu posso até dizer que os avós somos pais melhorados. Melhorados no aspecto do carinho, da atenção, melhorados no aspecto da amorosidade pura, melhorados no aspecto do tempo exclusivo, para aqueles serizinhos que nós amamos. E isso tudo dá sabor à vida. Agora, para que esperar? Se vocês têm filhos ainda crianças, não esperem os netos para terem os sentimentos de avós. Tentem trazer esses sentimentos de avós ainda como pai e mãe. Tentem dar tempo a essas crianças. Tentem dar quantidade e qualidade de tempo. Tentem perceber que é ali naquela fase da infância que se constrói a segurança e a amorosidade dos filhos. Pensem que é naquela fase da infância que se constrói o senso de união. É naquela fase da infância que nós podemos dar sabor à vida dos nossos filhos. E com certeza, lá na frente, quando eles enfrentarem os problemas, eles se lembrarão da força que receberam dos pais. Eles se lembrarão da força que brota do amor de uma família. Quando eu digo família, vou além da consanguinidade. Famílias são aquelas pessoas que se unem por sentimentos de afeto e se unem mesmo estando distantes. Porque vejamos a amizade, os amigos ficam longe um dos outros, distantes, mas mantêm a força do afeto da amizade. E quando se encontram, ali se divertem, se sentem bem um com o outro e depois se distanciam, mas continuam juntos, embora distantes, porque continuam alimentando o afeto. Isso dá sabor, isso dá muito sabor à vida. Então, ressignifiquei essas coisas todas e vi que na vida da gente tem um espaço, melhor dizendo, para muitas pessoas. Cada uma delas, nós temos uma característica de convivência. Há amigos que frequentam a nossa casa, há amigos que frequentamos a casa deles, há amigos que são os companheiros de viagem, há amigos que são os companheiros de eventos sociais,
Há amigos que são os colegas de trabalho, há amigos que são os vizinhos, aqueles que cumprimentamos, aqueles que conversamos. Há espaço para todo tipo de amizade. E isso dá mais vontade, dá mais força para valorizar a vida, para viver a vida. Então, voltando àquela frase do início, a frase filosófica de Almir Sater e Renato Teixeira, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreendamos essa marcha, entendamos tudo isso, e aí é só correr para o abraço, é só tocando em frente. A filosofia de uma filósofa muito conhecida das crianças, a Dory, do Procurando Nemo: continue a nadar, continue a nadar, não pare. Quantas vezes numa estrada temos uma chuva torrencial e pensamos, vamos parar. Mas se andarmos mais um pouquinho, a chuva passou. A chuva ficou onde ela estava, mas nós não ficamos onde ela estava e nem onde nós estávamos. Então, quando adversidades surgirem, continuemos. Continue a nadar, como dizia Dory. Continuemos, não paremos, saiamos dos momentos, digamos, não salutares, não agradáveis. E como que saímos? Continuando nossa rota existencial. Continuemos a nadar, continuemos. Talvez seja essa palavra que precisamos. Continuemos. Continuemos. Se a coisa se parecer difícil, continuemos, passemos e vamos transpor esses obstáculos. E não nos esqueçamos, quanto mais pessoas colocarmos na nossa vida, mais pessoas viverão comigo. E com mais pessoas eu viverei. E com mais pessoas poderei contar. E mais pessoas poderão contar comigo. Isso se chama senso de utilidade, que, creio eu, quando se perde, também se perde o valor da vida. Então procuremos sempre sermos úteis a nós, aos outros, úteis. Em outras palavras, estejamos sempre dispostos a conhecer, encontrar pessoas, a interagir com pessoas, a conviver com pessoas. Mais uma vez, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Muito inspirados, esses dois compositores. Agradeço a vocês por essa paciência de ouvir essas palavras, esses quase 45 minutos. Agradeço. E fica aqui essa ideia do setembro amarelo no alerta, mas setembro verde na esperança, pelo valor da vida, pelo valor do viver, pela vontade de viver. Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos dias e dias alegres, alguns tristes, mas sempre felizes. Sejamos felizes, mesmo estando tristes ou estando alegres. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.